Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais do Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, muitas informações do Santos. Santos que empatou ontem 0-0 contra o Cuiabá. Um resultado muito ruim para o alvinegro mais famoso do mundo. O Santos viu, de novo, a situação se complicar no Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre Marcelo Fernandes. O treinador do Santos ontem errou em tudo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Na Mais Ágil, você pode antecipar o seu FGTS com as melhores condições do mercado. Quer pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada? Quer realizar aquela viagem dos sonhos com a família? Que tal antecipar o seu FGTS? Você pode fazer isso clicando agora no link fixado nos comentários que você vai falar com um dos representantes da Mais Ágil via WhatsApp. Então, não perca tempo, corre para Mais Ágil, falando com um dos representantes. Você pode saber o valor que você tem de FGTS, o prazo para antecipar o seu fundo de garantia, valores, condições, tudo na Mais Ágil. Então não perca tempo, clica no link fixado nos comentários e corre para Mais Ágil. Você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? Que resultado ruim ontem, o empate em 0-0 contra o Cuiabá na Vila Belmiro. Pouco mais de 12.500 torcedores estiveram na Vila Belmiro para apoiar o Santos Futebol Clube rumo à vitória. Mas o Santos não jogou absolutamente nada. Vou colocar aqui os números do jogo. O Santos teve 60% de posse de bola contra 40% do Cuiabá. Finalizou apenas 2 vezes ao gol do Cuiabá. O Cuiabá não acertou nenhum chute ao gol do João Paulo. Tivemos aí 30 cruzamentos do Santos, 4 acertos, e o Cuiabá cruzou 18 vezes, acertou 5. E olha que número, hein? 30 cruzamentos na área e apenas 4 cruzamentos corretos. Que vergonha os dois laterais do Santos, né? O João Lucas e também o jogador Kevson, que chegaram muitas vezes na linha de fundo, mas eficiência quase não tiveram. Essa é a grande verdade. E olha, eu quero falar um pouquinho sobre o treinador Marcelo Fernandes. O Marcelo talvez seja o principal responsável pelo fato de o Santos ainda estar vivo no Campeonato Brasileiro. A situação poderia ser muito pior se não fosse o Marcelo Fernandes. Tudo isso é verdade. Agora, não dá para que a gente não comente, deixe de comentar o que vimos ontem na Vila Belmiro. Um time muito mal escalado. O Marcelo foi teimoso em manter o João Lucas. Tá claro para todo mundo que o Santos, quando joga com esses 3 atacantes, por mais que muitos entendam e vão defender que o Soteldo ontem formou o meio-campo, isso é meia verdade. Em muitos momentos o Santos até jogou num 4-4-2 com o Soteldo tentando ser um meia. Mas claramente não funciona, porque o Soteldo, quando percebe que não está funcionando, ele vai para aquela zona de conforto dele, que é justamente o lado esquerdo, onde ele joga melhor do que joga como meia. Então, colocar o Soteldo como meia sem treinar, sem fazer com que o time, de fato, execute isso mais vezes, isso fica claro e evidente que não vai funcionar como não funcionou no dia de ontem. Vimos um meio-campo do Santos muito mal, com o Jean Lucas de novo perdido, o Lucas Lima não minhaca danada e o Tomás Rincon ontem, que também não fez um grande jogo. E os dois laterais do Santos, o Kevson até fez uma boa partida, para mim foi o melhor jogo do Kevson com a camisa do Santos. Por incrível que pareça, num dia muito ruim para o elenco santista, o Kevson conseguiu fazer uma partida razoável. E o João Lucas, um verdadeiro desastre, né? No primeiro tempo, parecia um show de terror, parecia realmente um pesadelo, né? O que vimos pela direita. João Lucas e Messias. Que dupla, meus amigos, que dupla. E olha que se o Cuiabá tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito 1, 2 gols, mas a realidade é que o Cuiabá tecnicamente também é um time ruim, né?
O que se mostrou diferente ontem no Cuiabá foi a postura do seu treinador Antônio Oliveira. Muito inteligente. Eu acho que ele engoliu o Marcelo Fernandes. O Marcelo foi muito mal em tudo ontem, né? Eu acho que escalou o time mal. Volto a dizer, a escalação do Mendonça para mim foi uma escalação equivocada. O fato de ele ter escalado o João Lucas, eu entendo o seguinte, é muito difícil você escolher quem que é o menos ruim entre Gabriel Inocêncio, João Lucas e Júnior Caissara. Me dá a impressão que o Caissara é o pior dos três. E aí, João Lucas e Gabriel Inocêncio, você joga a camisa para cima, quem pegar joga. Essa é a grande verdade, porque os dois são de um nível muito próximo, muito parecido, né? E aí, volto a dizer, por incrível que pareça, o Lucas Braga jogando por ali é melhor do que esses dois jogadores que eu citei há pouco. E o Júnior Caissara não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos. É um jogador lento, é um jogador já com uma idade avançada, em algum momento da sua carreira pode ter jogado um bom futebol, mas neste momento não há condição para o Júnior Caissara jogar. E aí, de novo, o treinador Marcelo Fernandes não pode continuar acreditando que o Caissara vai resolver os problemas do Santos. Assim como eu já citei sobre o Vladimir, e isso me incomoda do Marcelo Fernandes, né? Esse jeito paizão de, às vezes, achar que vai bancar um jogador para no final falar, tá vendo? Né? Eu segurei tal jogador, eu segurei o Vladimir, eu segurei o João Lucas. Pô, o João Lucas ontem, primeiro, o Santos não está aqui para fazer caridade com nenhum jogador. Se tiver que tirar o jogador com 15, 20 minutos, tem que tirar. Não tem que estar preocupado se o jogador vai gostar, se a imprensa vai criticar, se a família vai achar ruim. O treinador está lá para fazer o seu papel para resolver o problema do Santos. Então, ele não tira o João Lucas no primeiro tempo e, mais do que isso, ele volta com o João Lucas para o segundo tempo. O que vimos ontem na Vila Belmiro foi uma cena lamentável de o torcedor comemorar a contusão de um jogador para que o treinador tenha que tirar o atleta. Então, eu volto a dizer aqui, eu acho que o Marcelo é o maior responsável por colocar o Santos na situação que ele está vivo no Campeonato Brasileiro. Porque passaram N treinadores no Santos e todos um desastre. O Marcelo é o melhor deles. Agora, isso não me limita e não me impossibilita de dizer que o Marcelo ontem foi muito mal. E essa necessidade de ele ser paizão dos jogadores é irritante. Marcelo ontem foi um dos principais responsáveis pela atuação do Santos, pela performance, pela falta de postura. E olha, na entrevista coletiva, o Marcelo disse que o Santos trocou pontos. Era como se fosse empatar com o Flamengo e vencer no dia de hoje, que seria algo, no ponto de vista dele, natural e normal. Marcelo, eu tenho que lhe dizer o seguinte, a tua conta está errada, porque da mesma forma que o Flamengo venceu, que o Santos venceu o Flamengo no Mané Garrincha, o Goiás venceu o Curitiba no Couto Pereira, o Vasco da Gama venceu o Botafogo, venceu o Cuiabá fora. Então, a realidade é o seguinte, o que passou, passou. Se o Santos não tivesse conquistado 4 pontos fora de casa, a situação teria sido muito pior. Agora, o Santos é obrigado a vencer o São Paulo no próximo domingo e pelo menos arrancar 1 ponto do Goiás amanhã, na quinta-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A situação do Santos se complicou demais no Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aqui a classificação do campeonato. Veja como está tudo embolado, né? O Internacional, eu acho que o Internacional não briga contra o rebaixamento, por mais que matematicamente tenha chances. Agora, Cuiabá precisa de 4 pontos. Deve chegar aos 45, mas tem limitações técnicas. Corinthians precisa de 5 pontos, no mínimo, hein? Eu não sei também se 45 resolve, porque a régua está alta do Campeonato Brasileiro, não dá para garantir, talvez tenha que somar 46, 47 pontos. Depois tem o Santos com 38, Bahia 37, Vasco da Gama 37, Cruzeiro com um jogo a menos 37, Goiás 35, Curitiba e América Mineiro rebaixados 23 e 21, respectivamente. Então,
é um campeonato que está totalmente embolado, totalmente difícil. A UFMG hoje divulgou um novo estudo, né? Divulgou um novo estudo, está aqui o estudo da UFMG. Praticamente já confirma o rebaixamento do América Mineiro e Curitiba, o Goiás com 69%, o Vasco com 36%, que vitória do Vasco ontem importante contra o Botafogo, né? Que dá sinais que não vai ser campeão, o Bahia 31%, Cruzeiro 24% de chance de rebaixamento, Santos 21% e Corinthians 9%. Então tá todo mundo na briga. De todos esses times que eu citei aí, tá todo mundo na briga, somente América e Curitiba que estão rebaixados. É um campeonato que vai ser emocionante nas 6 rodadas finais. E olha, por incrível que pareça, é um campeonato que a lógica muitas vezes não se confirma. Mas o jogo de menor complexidade do Santos era o de ontem. Jogava contra o Cuiabá, que tem altos e baixos, que tecnicamente é um time limitado, que vinha de uma derrota em casa contra o Vasco da Gama. O Santos vinha de uma vitória contra o Flamengo. Olhe os próximos jogos do Santos Futebol Clube. Vocês vão entender que não é fácil somar os 7 pontos que o Santos precisa. Tá aí na tela para você. O Santos tem o Goiás na Serrinha quinta-feira. O Goiás, historicamente, é uma pedra no sapato do Santos. Todo mundo sabe disso. O Goiás venceu fora de casa e vai jogar tudo quinta. Depois o Santos tem o São Paulo na Vila Belmiro. Claramente, o São Paulo, tecnicamente, é melhor que o Santos, por mais que não tenha tantos objetivos mais na temporada. Depois nós temos o Botafogo, que vai jogar uma decisão contra o Santos no Newton Santos. Depois o Fluminense na Vila Belmiro. Tomara que aqui, né, o Fernando Diniz já esteja naquele espírito de preservar jogadores, poupar para o Mundial. Depois o Santos tem o Atlético Paranaense jogando... o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada e depois o Fortaleza na Vila Belmiro. Então o Santos tem um jogo fora, um jogo em casa. Um jogo fora, um jogo em casa. Um jogo fora, um jogo em casa. São 3 em casa, 3 jogos fora. Tá aí, portanto, né, a reta final do Campeonato Brasileiro para o Santos Futebol Clube. Vamos torcer demais para que o Santos consiga escapar do rebaixamento. Tem muito jogo pela frente, vai ter muita emoção nas 6 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos, um grande abraço, valeu, galera, tchau!